Bom dia. Parece uma manhã chuleira, como animado o pessoal a acertar a semana com redobrado fogos. Estamos em plena campanha eleitoral nos Estados Unidos, dentro da igualdade entre dois candidatos neoliberais. Parece que empieza a inclinar-se a balança a favor do representante republicano, monopólios energéticos, frente aos democratas, monopólios armamentísticos. A guerra em Europa suponho que rematará a rendição da Ucrânia. Por mais que ele proa a OTAN e disputarão a ideia de um enfrentamento direto entre a organização terrorista ocidental e a Federação Russa, que segundo as declarações de Putin, no caso de chegar a esta conjuntura, a eles já têm definidos os pontos de atacar dentro dos países otanistas. Penso que este conflito rematará com a rendição da Ucrânia, ficando dividida em duas partes. A parte oriental é mais rica para a Federação Russa e a parte ocidental passaria a ser, suponho, um país neutro, não belicista. Estados Unidos já cobrou em parte um invertido. Malha a proibição constitucional de venda de terras a entes forâneos, as terras mais importantes desta parte já aparecem como patrimônio de multinacionais estadunidenses. Agentes de pé da União Europeia corresponderam à honra de financiar as desfeitas econômicas provadas pela guerra. Tras a reunião dos BRICS, vemos como segue aumentar o número dos seus componentes, embartelhando os mecanismos necessários à sua organização e crescimento fora do mundo da fraude, passeando numa espécie de neocolonialismo bastante bem montado, numa forma de espólio contra o mundo subglobal, através de ferramentas como o dólar e outros mecanismos de controle financeiro internacional, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário e a própria Organização Mundial do Comércio, uma espécie de pegachinosa teia de fios com os que se apoderam das riquezas e aforros do terceiro mundo, ou como lhe queiram chamar, com os quais o Ocidente vai pagando a sua dívida. E falando em dívida, a maior é a dos Estados Unidos, que já supera os 35 bilhões de dólares, gerando juros superiores ao bilhão de dólares anual, que superam os gastos destinados à defesa. Parece incrível. E como se pode manter isto? Pois explorando o resto das economias mundiais através da moeda de reserva, o controle financeiro dos grandes bancos e as grandes financeiras internacionais, os fundos de reservas, donde não existem reparo algum em utilizar ferramentas tão honestas como os roubos chamados retenções, dos que mostro exemplos de continuação, cifras em dólares: 12 mil milhões ao Irã em 1979, 24 milhões à Coreia no mesmo ano, 168 milhões à Líbia no ano de 2011, 14 mil à Síria no ano de 2012, 120 milhões ao Irã no ano de 2018, 311 toneladas de ouro à Venezuela no ano de 2018, 342 milhões à Venezuela no ano de 2019, 7 mil milhões ao Afeganistão no ano de 2020, 300 milhões à Rússia no ano de 2022. Enfim, parece que estamos a falar de atracadores de bancos, assaltadores de caminhos de diligências. É por isso que, vale as complicações que leva a organizar os diferentes países com dispares economias e diferentes culturas espalhadas pelo mundo, os acordos vão chegando, e mientras o Ocidente se desintegra, os BRICS não deixam de medrar. Já na atualidade marca uma brecha significativa em relação ao G7, com as cifras aproximadas de uns 37% frente a uns 29%, e calcula-se que nos vindeiros 8 a 10 anos poderemos estar a falar em 20 pontos de diferença, mais ou menos o que empobrecerá a União Europeia nesses anos. Os BRICS e os países satélites não lhes queda outra que chegar a acordos e safar-se deste mundo de delinquentes. E por hoje vou parar aqui, para desfrutar o sol e a verde oceanidade que me rodeia. Hoje a vegetação adquire um brilho especial, um tono diferente ao tropeçar o lume da tarde contra a campinha. Já se vê como estão abrolhando as aromáticas mimosas, acompanhadas de um doce fundo musical marcado pela orquestra de pássaros que, como improvisados pregueiros, fã como um chamamento ou conclave do coxo, com a vista clavada num próximo e imprevisível futuro, mais justo
e melhor, ou igual que a primavera que hoje sinto, malha que ainda fique longe o seu nascer. Feliz semana. Um texto do senhor Fernando Biqueira. Até mais.